Você já parou para pensar no que realmente acontece quando ficamos com raiva? Muitas vezes a cena é simples. Estamos na fila do mercado, depois de um longo dia, e justamente na nossa vez, o sistema cai. Ou então, saímos de casa sem guarda-chuva, e como se o céu estivesse zombando de nós, uma chuva inesperada começa a cair. Há também aquele comentário atravessado de alguém que parece ter o poder de nos desestabilizar completamente. Nesses momentos, a primeira reação que surge é quase sempre a mesma: a raiva. Sentimos o corpo aquecer, o coração acelerar, e dentro da mente, uma voz grita: "Isso não é justo." É como se o mundo estivesse nos provocando de propósito, como se tudo conspirasse contra nós. Mas, e se essa raiva não fosse um inimigo? E se, ao invés de enxergá-la como um castigo, pudéssemos vê-la como um sinal? A raiva é, muitas vezes, um lembrete de que não temos controle absoluto sobre as coisas. Ela surge quando a realidade não se encaixa nos nossos planos, quando a vida insiste em nos mostrar que nossos desejos não são ordens. No fundo, ela é como um espelho que reflete o nosso próprio ego, dizendo: "Eu queria que fosse do meu jeito, mas não é." E é aqui que entra uma reflexão poderosa. A raiva não é o problema, ela é o aviso de que há algo dentro de nós que precisa ser observado. Pense nisso. Quando alguém nos insulta, a raiva que sentimos não nasce das palavras em si, mas da forma como interpretamos essas palavras. Quando a chuva começa no dia errado, não é a água que nos irrita, mas a sensação de que nossos planos foram desrespeitados. Ou seja, não é o mundo lá fora que decide nossa raiva, mas a maneira como escolhemos reagir a ele. A vida, muitas vezes, utiliza esses pequenos contratempos como exercícios de humildade. É como se dissesse: "Ei, lembre-se, você não está no comando de tudo." Esses momentos nos convidam a aceitar, com mais leveza, que o universo não gira em torno da nossa vontade. E aqui está uma verdade incômoda. A raiva, na maioria das vezes, é vaidade disfarçada. É o ego ferido reclamando porque não foi atendido. É a crença silenciosa de que merecemos que tudo dê certo sempre, de que o mundo deve se dobrar aos nossos desejos. Mas a vida não funciona assim. Quando percebemos isso, a raiva deixa de ser uma prisão e se torna uma oportunidade. Uma oportunidade de perguntar: o que exatamente me incomodou nisso? O que essa situação está tentando me ensinar? Como posso reagir de uma forma que não me destrua por dentro? Essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia. Exige prática, autoconhecimento e, principalmente, paciência. Mas a cada vez que conseguimos respirar fundo em meio à raiva, damos um passo em direção à maturidade emocional. Afinal, a raiva é como um alarme. O alarme toca, mas não resolve o incêndio. Ele apenas aponta que existe um problema. Cabe a nós decidir o que fazer a partir dali. Apagar o fogo com consciência ou deixá-lo consumir tudo. O verdadeiro poder não está em nunca sentir raiva. Isso seria impossível. O poder está em não deixar que a raiva decida por nós. Quando aprendemos a escutá-la e não a obedecê-la, descobrimos um espaço de liberdade interior. Descobrimos que podemos escolher responder em vez de simplesmente reagir. Da próxima vez que algo der errado, tente olhar para dentro antes de apontar para fora. Pergunte a si mesmo: será que a vida não está apenas me lembrando de ser mais humilde? Talvez a fila que travou seja um convite para praticar paciência. Talvez a chuva inesperada seja uma chance de rir de si mesmo. Talvez a palavra dura de alguém seja apenas um teste para ver até onde sua paz depende do que os outros pensam. Quando mudamos a forma de interpretar, a raiva perde força, e aquilo que antes parecia um ataque começa a se transformar em lição. No fim das contas, a raiva não precisa ser uma solução, porque ela nunca é, mas ela pode ser um sinal precioso que nos mostra onde ainda precisamos crescer, onde nosso ego ainda fala mais alto que a nossa sabedoria. Respirar fundo diante da raiva é, talvez, um dos maiores atos de coragem que podemos praticar. É escolher não ser escravo das emoções. É assumir o volante da própria vida. E lembre-se, não podemos controlar a chuva, nem os comentários alheios, nem os imprevistos da fila. Mas podemos controlar como reagimos a tudo isso. E é justamente aí que mora a verdadeira liberdade.